A paz do Senhor, meus amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, alunos, chegamos na lição de número 11, o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Olha, você provavelmente vai lembrar que quando nós estudamos a Epístola aos Hebreus, nós também tivemos o mesmo textuário desse capítulo 11, dessa lição 11. 16 de junho de 2019, e o nosso textuário, Hebreus capítulo 7, versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Graças a Deus. A verdade prática diz: nosso grande e único sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Ele intercede, ele é o verdadeiro intercessor. Você sabe que nós vivemos em uma sociedade de tradição católica que criou muitos intercessores, mas conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E a nossa verdade prática declara: ele é o intercessor eficaz. Ele é o único intercessor. Não há outro intercessor. Embora nós vemos outras tradições religiosas inventando coisa, criando intercessores, mas a palavra de Deus é clara: só há um intercessor entre Deus e os homens. É isso que diz o apóstolo Paulo, escrevendo a palavra do Senhor aqui em 1 Timóteo 2,6. Aliás, 2,5. Eu falei 2,15, é 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador, ou intercessor, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha ao seu tempo. Graças a Deus. Então, a nossa verdade prática diz: nosso grande e único sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho então sobre o nosso textuário de Hebreus capítulo 7, 26. Como eu já disse para você, esse é um textuário que nós já comentamos quando estávamos estudando sobre a Epístola aos Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que nós precisávamos de um sumo sacerdote como é o Senhor Jesus. Nós precisávamos, devido à natureza, à necessidade desse sacerdócio, que é o sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele inicia dizendo, porque nos convinha, nós precisávamos, não tinha outro caminho senão esse sumo sacerdote perfeito. E é interessante, nós entendemos que os outros sacerdotes, segundo a ordem levítica, eles morriam, aí aparecia outro, aí morria, aparecia outro. Então tinha que estar constantemente tendo a sucessão sacerdotal. Mas o Senhor Jesus é o sacerdote eterno. É isso que diz o Salmo 100. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Graças a Deus. Então, enquanto os sacerdotes levíticos tinham que, todo o tempo, fazer a substituição, porque não era eterno, obviamente eles morriam, o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, é o sacerdote eterno. Graças a Deus. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo de número 110. Graças a Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo:
domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apacentará voluntariamente, se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Olha o versículo 4 do Salmo 110, eu tinha falado do Salmo 100, né? É o Salmo 110, olha o versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Graças a Deus. Então ele inicia dizendo, porque nos convinha tal sumo sacerdote, completamente diferente da linhagem levítica, mas um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele vai dando as características desse sacerdócio: santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Então Jesus é o verbo que se fez carne. Em Hebreus diz que em tudo ele foi provado, mas sem pecado. Então o verbo de Deus é sem mácula, sem pecado, perfeito, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso sumo sacerdote, perfeito. Jesus é inculpável. A palavrinha grega que usa aqui é akakos, que tem a ideia de sem fraude, sem dolo, sem mentira, sem engano, sem disfarce, inofensivo, sem culpa, graças a Deus. Em outras palavras, livre de qualquer malignidade, porque Jesus é o Adão perfeito. Por isso que ele pôde morrer por nós, morte substitutiva, porque é perfeito. Nós somos imperfeitos, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é perfeito. Graças a Deus. E ele termina dizendo, feito mais sublime do que os céus. Olha que coisa. Porque Jesus é o autor da criação, né? A Bíblia usa, às vezes, a expressão o princípio no sentido de origem. Não é princípio de começo. Então, quando a Bíblia fala que ele é o princípio, está dizendo que ele é a fonte, é o Gênesis, é a origem. Nele foram criadas todas as coisas e sem ele, nada do que foi feito se fez, diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2. Todas as coisas foram feitas por ele, porque ele é a origem, ele é o princípio, ele é o primogênito no sentido de aquele que tem a primazia. A palavra primogênito, quando se refere a Jesus, não significa o primeiro de uma série, quando se refere aos homens. Mas quando se refere a Jesus, tem uma ideia de primazia, assim como o próprio Hebreus fala que a universal assembleia, a igreja dos primogênitos. Mas como que igreja dos primogênitos? Eu mesmo não sou filho primogênito, mas está falando a igreja dos que têm a primazia, a preeminência, né? Aqueles que foram chamados por Deus. Então nem sempre a palavra protótokos do grego, que traduzido é primogênito, significa primeiro de uma série. Pode significar também aquele que tem a primazia. E Jesus é esse que tem a primazia. Ele é o primogênito de toda a criação. Por quê? Porque ele tem a primazia sobre toda a criação. Então, foi feito, o verbo se fez carne, foi feito mais sublime do que os céus. É um textuário extraordinário, maravilhoso, e eu fiz um comentário longo desse textuário que está disponível no site. A leitura bíblica de classe são pelo menos 4 referências: Êxodo 28:1, Levítico 8:22, Hebreus 7:23 a 28 e 1 Pedro 2:9. Então são 4 referências os textos principais aqui de classe. Quais os objetivos dessa aula de número 11? Cristo, nosso sumo sacerdote, ou o sacerdócio de Cristo e os levitas. Primeiro, explicar o processo de escolha dos sacerdotes, como que os sacerdotes levitas eram escolhidos. 2, descrever a vestimenta sacerdotal, para, obviamente, executar o serviço sagrado. E 3, expor sobre o sacerdócio de Cristo. Então esse é o assunto que nós iremos trabalhar nessa aula de número 11, o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico. Há uma interação com o professor,
que ele vai falar então que na última lição, na de número 10, nós falamos sobre os sacrifícios, né? Que apontava o sacrifício de Jesus no Calvário. Então, há um paralelismo, ou o apontamento, os símbolos do Antigo Testamento se realizam no Novo. Nosso Senhor Jesus estabeleceu um novo e perfeito sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo. Olha que interessante. Jesus, irmãos, ele é descendente de Davi, então é da tribo de Judá. Só que, para ser sacerdote levita, tinha que ser da tribo de Levi. Então, Jesus, para ser sacerdote segundo a tribo de Levi, ele teria que ter nascido na tribo de Levi, mas aí ele não podia ser rei, porque o cetro vem da tribo de Judá. Então, Jesus não é sacerdote segundo a linha levítica. Jesus é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem dele não é de Levi, é de Melquisedeque, porque ele é judeu e é da tribo de Judá que sai o rei. Então, da tribo de Judá podia ser rei, mas não podia ser sacerdote. Da tribo de Levi podia ser sacerdote, mas não podia ser rei. Mas Jesus é rei e sumo sacerdote. Como que Jesus é rei e sumo sacerdote? Ele é rei porque ele é descendente de Davi e é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Há uma introdução aqui, então, falando sobre a escolha do sacerdote Arão. Olha, Deus escolheu a casa de Arão, não escolheu a casa de Moisés. Mas Arão era irmão de Moisés. Tudo bem, mas não escolheu a família de Moisés para o sagrado e sumo sacerdócio. Escolheu o irmão dele, Arão. Tá? Então, é isso que vai dizer o primeiro ponto, a escolha dos sacerdotes. A base está aqui em Êxodo, capítulo 28 de Êxodo, versículo 1. Olha só o que ele diz, logo no versículo 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e a seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Tá vendo, irmãos? Então Deus mandou separar a tribo de Levi e na tribo de Levi a casa de Arão, a família de Arão. Ponto 1, então. O importante ainda nós entendermos que assim como Deus chamou Arão, o Espírito Santo hoje chama pastores para a igreja. O ministério cristão, por meio do Espírito Santo, Deus é quem elege os líderes do ministério. Você observa que quando Deus vai chamar uma pessoa, a própria igreja reconhece a autoridade dessa pessoa. Às vezes a pessoa nem foi separada ainda, todo mundo chama aquela pessoa de pastor. Por quê? Porque Deus já está fazendo a obra chamando ele, né? E quando é uma coisa imposta, que não foi Deus que chamou coisa nenhuma, coitado, ele tem que ficar toda hora falando que ele é pastor, porque ninguém chama ele de pastor. Então, nós precisamos entender isso, que a própria obra de Deus já vai mostrando a pessoa que tem aquela vocação e que realmente foi chamado por Deus. A escolha dos sacerdotes, Êxodo 28:1, então. Primeiro, os sacerdotes precisavam pertencer da tribo de Levi. Não podia ser de outra tribo. São 12 tribos. Deus escolheu a tribo de Levi. Tá? Então não podia a pessoa querer ser sumo sacerdote de outra tribo. Isso não era possível. Então Deus ordenou a Moisés que contasse os filhos de Israel, exceto a tribo de Levi. Por quê? Porque os levitas seriam então os encarregados do culto divino. 2. Características especiais dos levitas. Então há um chamamento específico para o serviço divino, para o serviço do tabernáculo. E 2. A unidade, pois todos falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Então, são características dos levitas. E essas características são importantes para manter a unidade. A igreja local é o corpo de Cristo. E nós temos que ter por marca a união.
o amor. Né? Isso é importante nós compreendermos. 3. A consagração sacerdotal tinha apenas um propósito. Os sacerdotes foram consagrados com o propósito do culto divino, de oficializar, de servir no tabernáculo. Então eles foram pinçados, separados entre as 12 tribos, com um propósito muito bem definido. Logo, o método de Deus para os obreiros também do Novo Testamento não é diferente. O obreiro do Senhor não se embaraçam com negócios desta vida. Então ele, que foi separado para ministrar as coisas santas, tem que ser focado, tem que desenvolver o seu ministério com essa vocação espiritual. Agora, você pode dizer, mas então, irmão, como que era na igreja primitiva? A pessoa que fosse para o ministério não podia mais trabalhar, não podia mais... Não, eles trabalhavam, eles viviam na perseguição, era um outro momento. Então você tinha pessoas que... inclusive Paulo, em alguns momentos, ele fez tendas. Ele, sendo missionário, tinha que sobreviver. Então é importante ter uma profissão também. Claro, hoje nós temos pessoas que são já aposentadas, pessoas que já têm o seu capital. Então a igreja coopera também com a pessoa, mas é importante a pessoa entender que a maioria das pessoas, elas são obreiras que têm o seu trabalho. Então às vezes você é um dirigente de congregação, mas você tem o seu trabalho durante o dia. E você pode ser um excelente pastor, ganhando almas também no seu emprego, como um professor, como um trabalhador de obras, não importa. Então hoje nós temos muitos pastores, obreiros, que não têm exclusividade no ministério, até devido à realidade econômica do país. E isso é perfeitamente aceitável. Não pode a pessoa, agora porque foi separada para a obra, meu irmão, agora não vou trabalhar mais, agora só vou ficar na igreja. Bom, se você for separado aí, você vai trabalhar em algo específico, mas a maioria das pessoas, a maioria dos dirigentes de congregação, a maioria das pessoas que dirigem pontos de pregação, trabalham o dia inteiro e chega à noite e vai desenvolver o trabalho de Deus. Mas também durante o dia ele também está sendo bênção para a sociedade. Às vezes é um médico, às vezes é um político, às vezes é um professor, às vezes é um mestre de obras, não importa. E à noite é o pastor, cuida da obra de Deus. Agora a pessoa vem com essa história, não vou mais trabalhar porque eu não posso me embaraçar com o negócio dessa vida. Não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. A maioria dos obreiros naquela época de Paulo, todos trabalhavam. Então ele não está se referindo a isso, ele está falando uma pessoa que é de Deus, ele não pode se envolver com coisas que não glorificam a Deus, com o negócio dessa vida, mas que aborrecem a obra de Deus. Né? É uma pessoa que não está exclusivamente tendo Cristo como centro, ele vai fazer coisas que interessam a ele e não a Deus. Agora você pega uma pessoa que é um servo de Deus, um pastor, ele resolve fazer um curso de psicologia, ou de assistência social, ou de direito, ele não está envolvendo com coisas desse mundo, ele está se capacitando para desenvolver ainda melhor o ministério dele. Vai ser uma bênção. Aí a pessoa é um pastor, eu vou fazer uma universidade de música, não vai ser uma bênção para a igreja? Então isso aí não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo não se envolve com coisas que não tem nada a ver com a obra de Deus. A pessoa está num trabalho, numa atividade que macula o trabalho dele. Então essas coisas que não glorificam a Deus. Agora, a maioria das pessoas trabalham, desenvolve suas atividades materialmente e são pastores. Tá? Então muito cuidado para não radicalizar na interpretação, não se envolve com coisas deste mundo, porque senão você vai ter um problema, porque você precisa trabalhar, irmão. Né? Salvo aqueles que têm o privilégio de trabalhar integralmente na igreja, mas estão trabalhando também. Né? Então, o método de Deus é esse. Ratificando esse princípio, o Senhor declarou que quem começa a arar a terra não olha para trás. Agora, você pode arar a terra no púlpito na igreja ou lá na escola onde você estuda. Né? Você está evangelizando e pastoreando e sendo bênção, né? Aonde quer que você esteja. Síntese do tópico 1. Para ser sacerdote era necessário pertencer à tribo de Levi, ter um chamamento, viver em unidade e servir no tabernáculo.
Há um subsídio didático-pedagógico que eu acho interessante você fazer com seus alunos. São algumas perguntas que você pode fomentar na classe. O que é chamado? O que é vocação? Você é vocacionado para alguma obra específica? Então são questões que você pode estimular e fomentar esse debate na sua sala de aula. 2. A vestimenta do sacerdote para o serviço. Bom, há uma simbologia da vestimenta sacerdotal. Então você tem no capítulo 28 aqui de Êxodo, e no versículo 2, o seguinte, ó. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Olha que interessante. Então, essa vestimenta, ela simbolizava a autoridade espiritual, a autoridade sacerdotal, e despertava a atenção do povo. O povo sabia que ali tinha um servo de Deus, um oficiante de Deus. 2. A túnica chamada éfode. O éfode, que está aqui no capítulo 28, versículo 4, diz assim: estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordada, e uma mitra e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Então o éfode, na verdade, era uma espécie de avental sem manga. Sabe aquele coletinho, uma espécie de um colete, né? E ele tinha os seus engastes de ouro com pedras de ônix, e cada um tinha a gravação do nome da tribo de Israel. Dos engastes de ouro dessas pedras pendia o peitoral. Então o éfode descia um pouco abaixo da cintura, por cima da túnica de linho até os pés do sacerdote, como se fosse uma capa, para levar sobre os ombros os nomes dos filhos de Israel. O sumo sacerdote constituía-se como um mediador entre o povo e Deus. E Jesus é esse nosso mediador hoje, né? Ele é o nosso sumo sacerdote. Há também o Urim e o Tumim, que são pedras que eram utilizadas principalmente no Antigo Testamento em casos específicos de consultar a Deus. O Urim e o Tumim, o significado é luzes e perfeições. Eram pedras colocadas provavelmente no peitoral do sumo sacerdote, representando a vontade divina. Em uma pedra a resposta era positiva e na outra a resposta era negativa. Você pode ver em Esdras 2,63 e Neemias 7,65. O sumo sacerdote só tomava as pedras de Urim e Tumim em casos muito especiais. No Novo Testamento tem algo ali parecido, não é exatamente isso, tá? Mas algo semelhante ao Urim e Tumim é a escolha que eles vão fazer para suceder o apóstolo que o traiu, Judas Iscariotes. Então ali em Atos capítulo 1, versículo 26, fala também que eles lançaram sortes, né? Como eles têm toda essa tradição sacerdotal, é plausível que tenha participado de alguma coisa nessa perspectiva. Atos 1,26 diz: lançaram-lhe sortes, saiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Não é a mesma coisa, mas é algo semelhante. A palavra que básica é semelhante. Então, síntese do tópico 2. A vestimenta sacerdotal tinha uma simbologia cerimonial relevante, porque tinha a ver com a glória, o ornamento do santo ministério. Então são questões que nós temos que considerar. E há um subsídio teológico que vai falar da estola, do peitoral e outros elementos aqui do guia do leitor da Bíblia. Finalizando o terceiro tópico, o sacerdócio de Cristo. Está em Hebreus 7, 23 e 28. Em Hebreus 7, 23 a 28, ele vai falar então desse sacerdócio eterno. Falar que a origem da ordem de Jesus é Melquisedeque, rei de Salém, né? No Antigo Testamento, a função sacerdotal, no caso do povo de Israel, era restrita à tribo de Levi. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus, no Calvário, ergueu-se como sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque,
que é uma ordem superior à ordem araônica, a ordem de Arão. Então, um novo e perfeito sacerdócio, Hebreus 7,12, porque mudando o seu sacerdote, necessariamente se faz também mudança da lei. O sacerdote levítico, como todos nós sabemos, ele era imperfeito. Então, ele era falho, né? É um ser humano. Agora, o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio perfeito, portanto, superior ao sacerdócio de Arão. Jesus reconcilia o homem a Deus. 2. Jesus trouxe salvação perfeita. Olha só, em Hebreus 7, 26, o nosso texto áureo, ele fala, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo a si mesmo. Então, enquanto os sacerdotes levitas tinham que primeiro oferecer o sacrifício para perdão do seu próprio pecado, Jesus se ofereceu como sacrifício, porque ele é o Cordeiro de Deus perfeito. E 3, Jesus, o mediador de uma melhor e nova aliança. A antiga aliança tinha mandamentos, estatutos, juízos, mas o homem enfermo pelo pecado não tinha capacidade, nem forças, nem condições de atender às ordenanças divinas. Mas Jesus, como é perfeito, cumpriu nele a lei e os profetas. Graças a Deus. Ele veio para morrer substitutivamente em nosso lugar. Ele é o sacrifício perfeito. Ele expia nossa culpa. Ele tira. O sacerdote levítico orava, fazia o sacrifício para que o sangue do cordeiro cobrisse o pecado. Jesus, através do seu santo sangue, tira o pecado. Glória a Deus. Através da sua graça, então, vivemos no Espírito e cumprimos o Espírito da lei, graças a Deus, que é o Espírito, a lei do Espírito, né? Então, resuminho do tópico 3, o sacerdócio de Cristo é o novo e perfeito, pois trouxe uma salvação perfeita, fazendo-se mediador de uma melhor aliança. Nós temos um subsídio da vida cristã, dos clássicos do movimento pentecostal, e a consideração final. Quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor. Em 2 Coríntios 5,17 diz, quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova pessoa, uma nova criatura. Então andemos em novidade de vida, para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Graças a Deus. Eu quero convidar você para participar da nossa aula de formação continuada para professores de escola bíblica dominical, todo sábado a partir das 16 horas, na Assembleia de Deus de Campinas. Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. E eu quero convidar você uma vez mais para participar, investir em você, fazendo parte do grupo do professor Alberto, essa viagem abençoadíssima que nós faremos 15 dias, 1 a 15 de novembro de 2019 agora, visitando as 7 igrejas da Ásia e a terra de Israel. É um investimento, você que é professor, vai mudar a sua visão, como enxerga a Bíblia, parte geográfica, histórica, cultural, linguística. Vale a pena você investir em você, tá bom? Então entre em contato aí com a Renova Turismo, o telefone é 019 3241 2424 ou 019 98372 1194. Se você quiser mais detalhes dessa viagem, entra no meu site www.professoralberto.com.br.
Você acessa lá, entra lá na viagem, tem toda o caminho que nós pretendemos percorrer na Turquia e em Israel. E você é o meu convidado. Ligando para a Renova Turismo, você fala: eu quero fazer parte do grupo do professor Alberto. Que Deus continue abençoando sua vida, sua classe, sua família. Fique na paz do Senhor.